Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O Hit Notícias Mundo está no ar. E a epidemia se agrava após as festas de fim de ano, em particular nos Estados Unidos. Na última semana, as hospitalizações no país devido à Covid-19 atingiram o maior patamar histórico. O sistema de saúde está sobrecarregado, prestes a entrar em colapso em alguns estados. O número de pessoas hospitalizadas atingiu um nível sem precedentes desde o início da pandemia, com mais de 131 mil pacientes ocupando leitos devido ao coronavírus. A situação é particularmente preocupante no sul e no oeste do país. A demanda por oxigênio nos respiradores atingiu um colapso, com alta nas internações por Covid-19. Os serviços de emergência de Los Angeles começaram a racionar o oxigênio e os leitos. Também pediram aos serviços de ambulâncias que não transportem aos hospitais pacientes que sofreram ataques cardíacos e que têm poucas chances de sobrevivência. As autoridades locais pedem que o sistema de saúde se concentre nos pacientes com maior chance de sobrevivência. O governo da Califórnia estima que a situação vá piorar nos próximos dias, com a disseminação do coronavírus nas festas de fim de ano. A presença da nova variante, que os cientistas dizem ser mais transmissível, aumenta a preocupação. Os Estados Unidos enfrentaram uma retomada dramática da epidemia desde outono do hemisfério norte. O país é o mais afetado do planeta pela pandemia, com mais de 357 mil mortos. Desde o final de novembro, o número de mortes diárias aumentou muito e quase sempre excede 2 mil ou mesmo 3 mil mortes por dia. Os governantes apostam todas as fichas na campanha de vacinação nacional iniciada em meados de dezembro. Até agora, menos de 2% da população foi imunizada. E a Agência de Medicamentos da União Europeia aprovou o uso emergencial da vacina da Moderna contra a Covid-19. Mas, para ser liberada para a aplicação, ainda precisa do aval da Comissão Europeia. A partir do aval da Comissão Europeia, deve acontecer a distribuição e aplicação das doses da vacina nos 27 países do bloco. O imunizante da Moderna vai ser a segunda opção da União Europeia, já que a vacina da Pfizer-BioNTech está em uso emergencial na região. As duas vacinas foram produzidas pelo mesmo sistema, com moléculas de mRNA ou RNA mensageiro. Mas, com formulação diferente, elas exigem requisitos específicos de armazenamento refrigerado, menos 70 graus Celsius para a da Pfizer e menos 20 graus para a Moderna. A vacina da Moderna é 94% eficaz na prevenção da Covid-19 e teve um desempenho ligeiramente melhor em adultos jovens em comparação com idosos. E o governo francês prometeu ampliar, acelerar e simplificar a campanha de vacinação contra a Covid depois de uma avalanche de críticas. As reclamações foram pelo início lento em comparação com outros países europeus. Em entrevista à rádio RTL, o ministro da Saúde, Olivier Véran, declarou que a velocidade de cruzeiro da vacinação vai alcançar a dos vizinhos nos próximos dias. Até 1º de janeiro, 516 pessoas haviam recebido a primeira dose do imunizante da Pfizer no país, contra 200 mil na Alemanha e 1 milhão no Reino Unido. Essa diferença nos números gerou críticas fortes na França. O ministro da Saúde também prometeu ampliar os grupos prioritários de vacinação. As pessoas com mais de 75 anos, ainda que não morem em lares para idosos, vão poder receber a vacina neste mês. De acordo com uma pesquisa de opinião realizada na semana passada pelo Instituto Ipsos, apenas 40% dos franceses estariam dispostos a se vacinar. Desde o começo da pandemia, mais de 65 mil pessoas morreram de Covid-19 na França. E o terceiro confinamento que foi imposto na Inglaterra diante do aumento de contágios pela nova variante do coronavírus deve permanecer em vigor até março, quando começará uma flexibilização progressiva.
O primeiro-ministro Boris Johnson fez um apelo para que a população cumpra as medidas imediatamente. As novas regras foram impostas por causa do aumento de contágios pela nova variante do coronavírus. A população teme as consequências de um novo confinamento. É assustador, porque eu não sei se as pessoas podem ir mais longe por mais 6 semanas com este bloqueio. É uma loucura. Há algumas lojas abertas, graças a Deus, e ainda dá para conseguir comida. Esta é a forma como as coisas são tratadas por este governo de Boris Johnson e toda essa coisa da Covid. Suponho que isso continuará até que as vacinas sejam implementadas de forma adequada. Dizem que cerca de 2 milhões de vacinas podem ser aplicadas todas as semanas. Então, presumimos por volta do início de abril. Até lá, esse bloqueio realmente precisa ser aplicado para manter os casos baixos. Mas espero que depois disso a vida possa voltar ao normal. Diante da alarmante propagação da nova variante do vírus e do risco de colapso do sistema de saúde, Boris Johnson estabeleceu medidas mais restritas e ampliou para toda a Inglaterra o confinamento, que já estava em vigor para 75% da população. A nova cepa é entre 50% e 70% mais contagiosa, de acordo com cientistas britânicos. As escolas que até agora estavam abertas permanecerão fechadas. A população só pode sair de casa para fazer compras ou procurar atendimento médico. Com mais de 75 mil mortes, o Reino Unido é um dos países mais afetados pela Covid na Europa. E a Organização Mundial da Saúde pediu medidas dos países europeus para conter o avanço da variante da Covid. A Ásia, China e Japão registram um aumento de casos e anunciaram medidas. O diretor da entidade para o continente, Hans Kluge, declarou que as medidas básicas contra a doença devem ser intensificadas para salvar vidas. This moment represents a tipping point. Este momento representa um ponto de virada na condução da pandemia, quando ciência, política, tecnologia e valores devem formar uma frente de união para conter este persistente e ardiloso vírus. 22 dos 53 países da Europa registraram casos ligados a esta nova variante do vírus, que, de acordo com os primeiros estudos, responde às vacinas. Mas a situação também tem piorado na Ásia. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, declarou um novo estado de emergência em Tóquio e na periferia, enquanto o país registra recordes de contaminação. A medida contempla principalmente bares e restaurantes e vai atingir inicialmente a capital e 3 regiões próximas. A preocupação também aumenta na China, que reportou 63 novas contaminações por Covid-19 em 24 horas, um recorde desde julho. A maioria dos novos casos registrados se encontra em Shijiazhuang, capital da província de Hebei, que circunda Pequim. O número de mortes registradas em todo o mundo parece ter atingido uma estabilidade, a maior desde o surgimento do vírus. E a primeira vacina chinesa aprovada oficialmente contra a Covid-19 é eficaz contra novas variantes do vírus. A nova cepa, que já foi detectada em vários países, é mais contagiosa do que as anteriores. A afirmação foi feita por um dos grupos responsáveis pelo desenvolvimento do fármaco. A vacina, desenvolvida pelo laboratório público Sinopharm, em parceria com o China National Biotech Group, tem uma taxa de eficiência de 79%. A eficácia foi anunciada pelo grupo farmacêutico pouco antes de receber uma aprovação condicional para a comercialização. Pequim anunciou na semana passada que detectou a nova variante de origem britânica em um estudante que retornava do Reino Unido. Em 24 de dezembro, a China já havia ordenado a suspensão de seus voos com este país. As autoridades chinesas tentam acelerar a vacinação antes da grande migração do Ano Novo Lunar, que acontecerá em 12 de fevereiro. A festa geralmente provoca o maior movimento de migração do mundo.
quando centenas de milhões de trabalhadores deixam as grandes metrópoles para retornar às suas cidades de origem. E olha só, a Organização Mundial da Saúde está enfrentando dificuldades em uma viagem à China para tentar descobrir a origem do novo coronavírus. O diretor-geral da Agência da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitiu estar muito decepcionado com o governo chinês. É que a equipe criada pela agência da ONU para investigar a origem da pandemia de Covid-19 na China viajou para o país asiático sem todas as autorizações necessárias de Pequim. Estive em contato com altos funcionários chineses e mais uma vez deixei claro que a missão é uma prioridade para a OMS e para a equipe internacional. Garantiram que a China está acelerando o procedimento interno para o deslocamento do grupo. Nós estamos ansiosos para iniciar a missão o mais rapidamente possível. Ao seu lado, o responsável pelas situações de emergência sanitária da OMS, Michelle Ryan, disse esperar que o problema se trate de uma questão de vistos. Após mais de um ano da detecção dos primeiros casos de Covid-19 na região chinesa em Wuhan, cientistas escolhidos pela OMS pretendem analisar as origens do vírus no país e saber como foi transmitido para os seres humanos. Mas a missão se tornou delicada para Pequim, que não quer assumir nenhuma responsabilidade sobre a pandemia, que já causou mais de 1.800.000 mortes no mundo. As cenas registradas na última quarta-feira nos Estados Unidos com a invasão de manifestantes à sede do Congresso americano são históricas e seguirão repercutindo no país nos próximos dias e semanas. O vandalismo terminou com um salto trágico de 4 mortos, 14 policiais feridos e mais de 50 presos. Autoridades em todo o mundo reagiram à invasão que ocorreu durante a sessão que certificaria Joe Biden como presidente eleito do país. A chanceler alemã Angela Merkel disse estar furiosa e triste com a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos. Ela afirmou que o presidente Donald Trump tem parte de responsabilidade pelo que aconteceu. Dúvidas sobre o resultado da eleição alimentaram a criarem a atmosfera que tornou os eventos possíveis. Já a China disse esperar um retorno à ordem nos Estados Unidos, enquanto estabeleceu um paralelo entre a situação em Washington e os protestos pró-democracia em Hong Kong. Os principais meios de comunicação dos Estados Unidos condenam a invasão como um evento violento, usando as palavras desordeiros, criadores de problemas. Mas que palavras usaram para descrever os manifestantes violentos em Hong Kong? Uma bela visão retratando os manifestantes como heróis da democracia e dizendo o povo americano está com eles. A ex-colônia britânica foi abalada em 2019 por um movimento de protesto contra o controle de Pequim. As manifestações começaram de forma pacífica, mas depois se tornaram violentas e o parlamento local foi invadido. Em uma coletiva em Jerusalém, o secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, e o primeiro-ministro israelense também condenaram a violência. Lawlessness and violence. Ilegalidade e violência são o oposto dos valores que sabemos que americanos e israelenses prezam. O tumulto na capital foi um ato vergonhoso e deve ser condenado vigorosamente. Não tenho dúvidas de que a democracia americana vai prevalecer. Ela sempre prevaleceu. Até o chefe da diplomacia, Mike Pompeo, um aliado fiel do presidente Trump, condenou a invasão. Para ele, a violência que coloca em risco a segurança de outras pessoas era intolerável, tanto em casa quanto no exterior. Após os confrontos, o Congresso validou a vitória de Joe Biden na eleição presidencial de 3 de novembro. A última etapa deste processo é sua posse em 20 de janeiro. E mudando de assunto, os acionistas da Peugeot e Fiat aprovam uma fusão para criar o quarto maior grupo automotivo do mundo, que será composto por 14 marcas. Todos os segmentos serão considerados.
présent aujourd'hui. O novo grupo terá mais de 400 mil funcionários e contará com 14 marcas emblemáticas como Citroën e Maserati, Fiat e Opel, Peugeot e Alfa Romeo, Chrysler, Dodge e Jeep. Estamos prontos para colocar essas sinergias em movimento e iniciar este capítulo histórico de nossas empresas. As duas empresas souberam executar seus planos estratégicos no passado e, portanto, não há motivos para não sabermos executá-los no futuro. Segundo analistas, a fusão foi uma questão de sobrevivência tanto para a Fiat quanto para a PSA. As marcas do grupo irão, em particular, reduzir seus custos de desenvolvimento e fabricação e completar sua oferta em todas as gamas. Graças à união, a Fiat Chrysler poderá reforçar a sua presença na Europa, enquanto a PSA poderá mais uma vez colocar os pés nos Estados Unidos. O voto dos acionistas sela uma união planejada desde 2018, anunciada no final de 2019 e cuja preparação havia sido retardada pela crise do coronavírus. E para encerrar, a Noruega se tornou em 2020 o primeiro país do mundo em que os carros elétricos representam mais de 50% dos novos emplacamentos em 12 meses. A informação foi divulgada pelo Conselho de Informação do Tráfego Rodoviário, que afirmou que os veículos elétricos tiveram uma cota de mercado de 54,3% no ano, contra 42,4% em 2019. Os 4 novos modelos mais vendidos no país são alimentados por energia elétrica e o quinto tem uma versão recarregável, mas as estatísticas não diferenciam entre os tipos de motores. As vendas de carros elétricos de dezembro estabeleceram um novo recorde mensal, a 66,7%, estimuladas pelo lançamento de novos modelos. A Noruega é o maior produtor de combustíveis do oeste da Europa, mas também é pioneira na mobilidade elétrica graças a uma política fiscal vantajosa. O país nórdico, onde a energia é quase totalmente hidrelétrica, tem o objetivo de que todos os carros tenham emissão zero de carbono até 2025. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.